Você é mãe. Você planejou durante toda a sua gestação que tipo de mãe que você ia ser. Você idealizou um montão de coisa. Você pode ter até idealizado que seu filho não ia fazer birra, mas a realidade é outra, né? Você tenta agir assim como você achou que seria o certo agir, mas você não dá conta. Você se descontrola. E aí vem aquela montanha de culpa, porque você não queria agir assim. Você não queria gritar. Você não queria bater. Você nem queria nem sentir raiva, né? Você não queria nem se irritar com aquela criança tão pequenininha que está ali à sua frente. Você não está sozinha. Nós somos muitas nessa mesma situação. E nessa aula, a gente vai falar de um dos maiores desafios que as mães enfrentam com os filhos na primeira infância: a birra. E a gente precisa começar alinhando expectativas. A gente precisa entender do que a sua criança dá conta em termos emocionais. O quanto de recursos psicológicos, psíquicos a sua criança tem. A birra, gente, ela nada mais é do que uma reação natural do corpo da sua criança. Ela acontece dentro de um processo normal de maturação emocional e natural da sua criança. Ela é uma explosão emocional, uma forma da criança lidar com um acúmulo de emoções que ela tem dentro dela. E é muito importante que você entenda que a birra é uma reação orgânica, não é uma decisão que a criança toma. Em geral, o que acontece é que eu estou diante de uma criança com muita raiva, que é uma emoção física, e sem recurso nenhum para extravasar toda essa emoção, a não ser de forma corporal. Então, essa criança chora, essa criança grita, essa criança morde, essa criança bate, essa criança chuta, essa criança xinga, só que a criança não está autorizada por você a extravasar. É feio, é malcriação. Chorar, ela até pode, mas sem muito escândalo, não é verdade? Então, pensa aqui comigo, para fazer uma analogia, que você fez uma viagem para o Japão. E lá, quando você chegou no aeroporto, você percebeu que a sua mala foi extraviada. E aí você resolve ir lá no guichê da companhia aérea conversar com a atendente sobre a mala, só que essa atendente não fala nem português e nem inglês, as línguas que você fala. Essa atendente só fala japonês. Num dado momento, você vai se descontrolar, porque você vai tentar, de todas as formas, se comunicar com essa atendente. Você vai tentar explicar com todos os recursos que você tem. Mas em algum momento, provavelmente você vai explodir de raiva, porque você não vai conseguir se comunicar. Isso é a mesma coisa que acontece com uma criança lá para os seus, no máximo, até lá 4, 5 anos, porque essa criança ela não tem repertório linguístico para fazer nada disso. Ela não consegue se expressar. A criança pequena, gente, ela não sabe expressar as emoções de forma assertiva. Ela não tem neurológico para se controlar. Ela não tem neurológico para controlar o corpinho dela. E quanto mais fluente a criança fica na linguagem, as birras vão tendendo mesmo a diminuir. Então, a gente está falando aqui de crianças pequenininhas. E o que acontece é que muitas vezes a gente espera que a criança vá para um cantinho se acalmar e que ela se expresse de forma mais clara, né? De novo, o problema das expectativas irreais. Você faz isso? Você espera que a sua criança tenha uma maturidade emocional que muitas vezes você não tem? Então, vamos falar agora um pouquinho da neurociência por trás da birra. A birra, gente, não sei se vocês sabiam, é um comportamento de sobrevivência. A criança, ela sofre ali algum tipo de frustração, que pode ser o picolé que ela pediu antes do almoço, pode ser a tela que você desligou, né, que ela não queria que você desligasse, pode ser o controle remoto que você precisou tirar da mão dela. Fato é que essa forte frustração foi interpretada pelo cérebro ainda imaturo dessa criança como uma ameaça, uma grande ameaça, uma ameaça à vida dela mesma. É assim que o cérebro interpreta. Que uma partezinha que a gente tem lá no meio do cérebro, que se chama amígdala cerebral, que é responsável por nos defender, essa partezinha é acionada. Qual que é o problema disso? Para defender a gente, o corpo ativa o modo luta ou fuga, e isso desliga o nosso cérebro racional. Didaticamente, para facilitar o raciocínio aqui, nós vamos dividir o nosso cérebro em cérebro racional e cérebro emocional. O cérebro emocional, gente, ele age rápido, agressivamente, porque ele precisa te salvar. O cérebro racional, que é o cérebro que pondera, que é o cérebro que raciocina, que é o cérebro que pensa, só fica ligado quando eu tenho
tempo hábil para isso. Então, só o cérebro emocional vai estar ligado quando eu estou diante de algum perigo. Por quê? Porque não daria tempo para pensar, para me defender. Estou, então, com o meu modo sobrevivência ativado. O sangue corre para os músculos, o coração acelera, minha respiração fica ofegante. Tudo isso para quê? Para que eu consiga ou lutar contra aquela ameaça ou fugir dessa ameaça. E como que eu levo essa criança para o equilíbrio depois? Para a homeostase, trazendo a sensação de segurança para essa criança. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, então fica aqui comigo. Então, gente, vocês percebem que numa situação de birra, o cérebro racional está completamente desconectado do cérebro emocional? E é por isso que não adianta a gente conversar com uma pessoa muito irritada. E a gente faz muito isso quando nós fazemos as nossas birras. E, inclusive, nós fazemos birras com eles quando eles estão fazendo birra. E por que a gente faz birra quando eles estão fazendo birra? Já já também vamos falar disso. A birra, gente, ela representa os 5 minutos finais de um filme que a gente não assistiu. O que essa frase significa? Tem todo um contexto por trás da birra. Existem necessidades não atendidas sempre por trás de todo o comportamento da criança, principalmente dos comportamentos desafiadores. Fatos esses que muitas vezes nós adultos tendemos a ignorar. A criança, ela dá diversos indícios para a gente de que o baldezinho dela está enchendo e que vai transbordar. Só que muitas vezes a gente só percebe quando transborda. O adulto acha que o gatilho foi a massinha que caiu. Só que o copo já estava cheio. Esse foi só a gota d'água. Tem todo um contexto que muitas vezes nós adultos desconsideramos numa crise de birra. Então tem o supermercado muito cheio, né? As luzes lá, aquele excesso de luminosidade à noite, às vezes a criança com sono, uma mãe que está trabalhando muito, uma situação de pandemia, criança presa dentro de casa, o cérebro está ali, tadinho, inundado de cortisol e adrenalina. Isso faz com que a criança esteja mais propensa a crises mesmo. O seu filho, gente, ele pode estar passando por alguma coisa na escola que você não está sabendo, pode estar acontecendo algo com a babá, ele pode estar sentindo a sua falta. E aí eu quero trazer mais uma analogia aqui para vocês. Então eu quero que vocês pensem em um amigo lá da adolescência, uma amiga que bebeu além da conta. Esse amigo, essa amiga, ele não vai te entender. Ele está incapaz. Muitas vezes você vai deixar de brigar com ele e você vai deixar para falar só amanhã quando ele já estiver sóbrio, né? Você protege esse amigo, você cuida desse amigo, mesmo ele estando chato pra caramba, porque você gosta dele. E você entende que não é pessoal o que ele está fazendo, que ele não está se sentindo bem. Ele não está fazendo nada para te desafiar. Ele só está descompensado porque bebeu além da conta. E você jamais vai bater nesse amigo. E muito menos largar ele sozinho. No máximo, você vai segurar ele para não deixar ele sair e pegar a chave e sair dirigindo por aí. Eu entendo que é só álcool. E que quando esse álcool passar, meu amigo vai voltar ao normal. Do mesmo jeito, gente, uma criança dentro de uma explosão emocional está incapaz. Ela está descontrolada, com o cérebro racional completamente desligado. O problema é que a gente julga. A gente julga que a criança é um ser do mal, que está tentando nos manipular. A gente julga que a criança é mimada, que aquele picolé antes do almoço é um absurdo. A gente julga que aquela tela que eu desliguei não é motivo suficiente para esse tanto de choro, mas para a criança, isso tudo é muito importante. E não é sobre a gente dar tudo que a criança quer, não. É sobre a gente deixar a criança saber que o que ela deseja tem valor para você. É deixar ele saber que você entende que ele tem todo o direito de estar frustrado. É deixar ele saber que você entende que receber não é difícil mesmo. Mas a gente fica preso no comportamento, né? Eles têm que aprender. Sendo que, na verdade, gente, o que a gente precisa é atender às reais necessidades. É acolher os nossos filhos, porque isso é o mais importante. O corpinho deles precisa saber que eles vão sempre ser atendidos, que sempre vai haver um adulto cuidador disponível emocionalmente, sempre, sempre, sempre. É a repetição desse atendimento
às necessidades, às frustrações, às emoções fortes, é esse atendimento que vai gerar resiliência, que vai gerar saúde emocional nas nossas crianças e nesse futuro adulto. Então, o que eu não devo fazer de jeito nenhum numa crise de birra? Porque sempre que eu estou fazendo alguma dessas coisas, eu estou projetando na criança a responsabilidade por esse comportamento que a gente já aprendeu aqui, que não é uma decisão, é um comportamento que não está sob o controle da criança. Então, o que não fazer? Ceder, palestrar, diminuir, ignorar e atuar. Quando eu cedo, gente, eu acabo dando o que a criança pediu, o que ela deseja, que não é o que ela precisa. E eu estou fazendo isso para que a criança se acalme. E a única coisa que eu ensino para essa criança quando eu faço isso é que eu não sei me autorregular e que eu não estou sabendo lidar com aquilo. Ou eu estou sendo permissiva porque eu não estou conseguindo lidar com aquele conflito todo, ou o não que eu disse não era um não mesmo. Eu tenho que pesar bem os nãos que eu falo, né? Para eu não falar nãos que, na verdade, não seriam nãos. Então, eu tenho sim que dar cola, eu tenho sim que dar afeto, eu tenho sim que ajudar essa criança a se corregular, porque corregular não é mimar, mas de forma alguma eu preciso ceder. Palestrar. Quando eu falo sem parar, com o cérebro racional desligado, porque o emocional desconectou, como a gente aprendeu agora há pouco, eu não ajudo em nada, eu gero um desgaste absurdo nessa relação, o cérebro está em curto-circuito. Eu tenho que saber disso. Diminuir. Quando eu falo para a criança coisas como: de novo isso, fulaninho. Só por isso, fulaninho. Não é possível, fulaninho. A única coisa que eu estou ensinando para essa criança é que não é seguro sentir e que as necessidades dela não são importantes. A criança, nessas circunstâncias, gente, ela não pode ser ela mesma, ela não é vista, ela não é aceita. Lembrar, gente, que naquele momento, tudo aquilo que está acontecendo é a vida daquela criança. O castelo que desmoronou é a vida daquela criança. O picolé que ela queria é a vida daquela criança. Quando eu ignoro, ou por não saber o que fazer, ou por não conseguir lidar, ou porque eu estou com aquele medo antigo, né, e desatualizado de que eu posso estar reforçando o comportamento, eu largo a criança sozinha com aquelas emoções fortíssimas que estão atravessando o corpinho dela. Quando a criança age mal, gente, a criança está se sentindo mal. E ela não conseguiu demonstrar isso de outra forma para mim. Quando eu ignoro a criança, eu só estou demonstrando a minha inabilidade de lidar com as emoções, tanto da criança quanto minhas. Se eu ignoro esse mal-estar, a criança vai aprender a esconder as próprias emoções e não a lidar com as emoções, que é bem o que fizeram com a gente, não é mesmo? E por fim, atuar. Quando eu falo com a criança que está tudo bem, né? E por dentro eu tô com ódio, eu tô morrendo de raiva, eu tô achando que aquilo tudo é manipulação, tô achando que aquilo tudo é pessoal. A criança que, né, não tem o verbal fluente ali, ela percebe nas minhas expressões faciais, nas minhas expressões corporais que não tá tudo bem nada. E aí ela se sente insegura e muito confusa, porque o que eu falo tá diferente do que eu demonstro, que está diferente do que eu sinto, e ela vai ter mais dificuldade ainda de se acalmar. E por que é tão fácil a gente fazer tudo isso? Porque a gente aprendeu assim, gente. Porque está registrado em nós dessa forma. Porque era assim que os nossos pais lidavam com as nossas birras. Inclusive, por isso é tão difícil para a gente fazer diferente. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que eu faço então? A primeira coisa que eu preciso, gente, é compreender o desenvolvimento neurológico infantil. Entender que a criança começa a ter um desenvolvimento do seu cérebro evoluído, que é o neocórtex, né, que é o lobo pré-frontal aqui na frente, que é a parte que raciocina, que freia, que se regula emocionalmente, só lá para os 3, 4 anos, o começo. E esse desenvolvimento ele vai se completar lá para os 25, 28 anos, né, dependendo do autor. Então, a gente precisa entender que essa criança pequenininha que está ali fazendo birra não tem cérebro maduro ainda, não tem aparato neurológico para se regular. E a gente precisa também entender que tem todo um contexto por trás do comportamento, que existem necessidades ali que não estão sendo atendidas, provavelmente, que estão gerando esse comportamento. Outra coisa que eu preciso entender é que existem birras evitáveis. Existem situações que vão baixar muito o limiar de frustração da criança.
Existem alguns motivos muito óbvios, né? Como o sono, a fome, o cansaço, o excesso de estímulos, uma necessidade, às vezes, ali de se movimentar, né? E não está podendo, um lugar que a criança tem que ficar contida, tem que ficar quietinha, uma necessidade de autonomia, uma necessidade de se sentir segura, de se sentir pertencente, mas também existem necessidades que eu não vou identificar imediatamente, mas que a criança não conseguiu verbalizar para mim e que vão acabar virando no decorrer do dia emoções difíceis. Então, se eu identifiquei alguma necessidade não atendida, eu preciso corrigir imediatamente, sanar imediatamente essa necessidade que eu corrigi, que eu descobri, o mais rápido possível. Depois que já começou uma explosão emocional, eu preciso me conectar com essa criança. Então, eu vou abaixar na altura dessa criança, eu vou olhar nos olhos dessa criança, vou retirá-la da plateia, caso eu esteja num lugar público, porque é muito difícil para a gente se conectar e ser respeitoso com os nossos filhos quando a gente está diante de olhares de julgamento, isso é fato. Mas eu preciso me autorregular. Então, às vezes, eu vou precisar sair de cena, né? Obviamente, avisando para a criança que eu vou fazer isso, respirar fundo por alguns segundos, lavar o meu rosto, tirar a raiva do meu corpo, socar minha mão, pisar no chão forte, socar uma almofada, dar um grito forte, avisando para a criança por que eu estou fazendo aquilo, sem ignorar que essa raiva existe, aceitando que essa raiva existe, mas eu vou me regular. E aí, calma, eu consigo ajudar a minha criança a se acalmar. Porque o meu corpo, ele se comunica neuroquimicamente com essa criança. E quanto mais nova essa criança, maior essa fusão. A criança, gente, ela vive o mundo emocional da mãe. Então, é impossível corregular com uma criança e ajudá-la a se acalmar se eu estou estressada com essa birra. Então, a primeira coisa é me acalmar. Pode ser necessária, né, alguma contenção, se a criança estiver se debatendo de forma perigosa, para proteger a criança, para que ela não se machuque. Mas estando a criança segura, o que eu preciso é observá-la para perceber se meu filho é do toque, é do abraço ou é do espaço. Né? Se eu preciso deixar essa criança mais sozinha, ali por perto, disponível emocionalmente, ou se eu preciso ajudá-la com colo, com abraço, com acolhimento. Mas eu tenho que estar ali do lado, disponível emocionalmente, oferecendo o meu colo, caso ela queira. E, gente, o seu não continua sendo não, mas ela tem o seu abraço para descansar. E aí, gente, agora eu vou ajudar a minha criança a direcionar a raiva dela para ações mais funcionais, para não reagir. Então, frases curtas, por exemplo, informando para a criança que ela não pode se machucar, que ela não pode quebrar as coisas, que ela não pode machucar outras pessoas, tudo isso pode ajudar. Que ela pode socar uma almofada, que ela pode gritar, você pode perguntar para ela o que ela quer fazer, mas tudo de forma muito rápida, se você estiver fazendo isso naquele momento da birra, com frases curtas. Em outro momento que você estiver fazendo uma educação emocional da criança, você pode combinar com a criança, principalmente se ela for uma criança maiorzinha ali, 4, 5 anos, você pode pedir a opinião da criança. Filha, se lembra aquele momento mais cedo que você ficou muito nervosa, você jogou o estojo, não foi legal? De que forma você acha que numa próxima vez que você ficar com raiva, a gente pode fazer para você extravasar a sua raiva? Pede a opinião da criança, peça soluções para ela. E não vai ficar falando, porque não é porque você falou uma vez que a criança, na próxima vez, vai fazer do jeito que ela combinou com você, né? Então, na próxima vez que ela erra, não vai ficar falando, nossa, mas a gente já tinha combinado que da próxima vez que você sentisse raiva, você ia socar uma fada. Não. Numa próxima educação emocional, filha, foi difícil, né? Hoje de manhã foi difícil de novo. Será que não está funcionando bem? Vamos pensar juntas em outra estratégia, né? Juntas, pensando na solução, focando na solução. Então, quando tudo estiver mais calmo, eu valido com a criança, eu nomeio para ela a raiva, a frustração, eu conto para ela que está tudo bem sentir raiva, eu legitimo o querer dessa criança, porque ela vai se sentir vista, ela vai se sentir entendida, e isso supera qualquer não que ela tenha recebido. E a gente pode, sim, contar para a criança que a gente também sente raiva, que está tudo bem sentir raiva, que a raiva é uma emoção saudável e bem-vinda. O que acontece é que a criança precisa passar por um processo de entendimento, elaboração e aceitação.
tanto quando ela está com relação às frustrações, quanto com relação às transições, às adaptações, para ela conseguir ficar bem. E isso não significa não chorar. Muitas birras vão acontecer por uma criança que tem dificuldade de lidar bem com as transições, com as adaptações à próxima etapa. Então, a próxima atividade proposta. Então, por exemplo, ela está brincando e ela tem que ir para o banho. E ela tem dificuldade com essa transição, com essa adaptação, e a birra acontece aí. Então, quando a gente avisa, por exemplo, com antecedência dessas transições, para que a criança entenda, para que a criança elabore, para que a criança chegue no processo de aceitação de que o banho virá, muitas vezes a gente antecipa esse processo e essa birra não acontece. O quadro de rotinas ajuda muito nesse processo por conta da questão de previsibilidade também. E muito, muito importante, gente, a gente não ensina nada no momento da birra, a gente não ensina nada no momento da raiva. A gente ensina com a criança calma, com o raciocínio lógico funcionando. Porque aí ela vai conseguir absorver, ela vai conseguir entender tudo que você está falando, tudo que você está querendo ensinar, tudo que você está dizendo para ela. E aí vocês podem estar me perguntando assim, mas Dani, o meu filho não aceita colo, o meu filho grita mais ainda quando eu falo com ele. Eu não sei o que fazer. Ô, gente, a gente precisa observar os nossos filhos. A gente precisa ver, aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma que é do espaço, eu tenho uma que é do abraço. A Julinha, ela já dá os bracinhos para pedir colo. A Bia pede para ficar sozinha. Ela pede para você sair do ambiente que ela tá. Então tem criança que quer colo, quer você por perto, quer que você toque nela, e tem criança que quer ficar sozinha. Sabe aquele amigo que você tem que só de olhar você sabe do que ele precisa? É disso que seu filho precisa. E com o tempo, e com muita conexão, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que dizer. E muitas vezes, não vai ter nada para dizer. Você vai precisar estar ali, em silêncio, disponível. Que é isso que ele precisa. O seu filho, ele comunica de que forma ele quer ser acolhido. Confia. Espera. Porque quando eles esgotam, quando eles choram, tudo que eles precisam chorar, eles dão aquele suspiro no final. E eles começam outro assunto ali, como se nada tivesse acontecido. Sabe o que isso significa? Que a calma chegou. Que a amígdala cerebral baixou a guarda. Que o corpo do seu filho agora está se sentindo seguro. Que agora sim ele consegue se conectar com você. Que agora é hora de dizer que ele não foi respeitoso quando ele te chamou de chata. Que essa não é a melhor forma de se comunicar com você, que bater dói, que você não entende bem os choraminhos. Agora é a hora de conduzi-lo, de direcionar a raiva do seu filho para algo mais funcional, porque ele esgotou, ele está seguro. Então permita que a sua criança sinta. E eu preciso contar mais uma coisa para vocês. Eu preciso contar para vocês que a forma como o seu filho vai lidar com as emoções fortes lá para os 6, 7 anos, né, e até lá, adulto, adolescente, não depende só do amadurecimento cerebral dele. Vai depender muito da forma como ele foi acolhido, da forma como você lidou, da forma como você ensinou o seu filho a lidar com essas emoções fortes durante todo o amadurecimento dele. E isso me traz para 2 fatos. Primeiro, como eu, mãe adulta, agora lido com as minhas emoções. Porque eu não ensino japonês, eu não sei falar japonês. Eu sei lidar com as minhas emoções. E segundo, por que a birra do meu filho me tira tanto do sério? Por que ela é um gatilho para mim? As nossas 3 maiores dificuldades, gente, de lidar, né, com a birra, de acolher uma birra, elas estão no quanto a gente desconhece de desenvolvimento cerebral humano, né, de desenvolvimento infantil, nas expectativas completamente reais que a gente tem para com as crianças e na nossa imaturidade, na nossa inabilidade emocional de acolher verdadeiramente outro ser humano. A gente tem muita dificuldade. Se eu quero uma relação de confiança com meu filho, eu preciso me provar confiável, mesmo nos comportamentos difíceis, mesmo nos comportamentos desafiadores. Eu preciso ter intenção verdadeira de corregular, de
a ajudar o meu filho. E não de calar, de salvar, de eliminar a birra, de tirar a frustração a qualquer custo. E aí é muito comum, assim, eu tratei com respeito, Dani. Eu fui extremamente respeitosa quando eu conversei com ele, quando eu disse que não podia o picolé, eu usei todas as ferramentas, eu falei com antecedência, e ele fez birra mesmo assim. Isso é porque não funciona essa educação respeitosa. O que é não funcionar? Porque eu trato meu filho com respeito porque ele merece respeito. Tratar o meu filho com respeito não garante que birra não aconteça, não. E essa aula aqui não é para o filho não fazer birra mais, não. É para a gente aprender a lidar com as birras, que são completamente normais e esperadas para a idade. É para que a gente aprenda a lidar bem com os nossos filhos. É para nós ficarmos fáceis para eles, e não para que eles fiquem fáceis para nós. E por que é tão difícil para nós acolhermos verdadeiramente essas emoções fortes? Por que é tão difícil para a gente ouvir esses choros, esses choramingos, esses pedidos descabidos, tipo picolé antes do almoço, e ficarmos em paz, ficarmos tranquilas? Porque é gatilho, gente. É gatilho para a gente. Como você imagina que você era tratada quando era você quem fazia birra? Quando era você quem pedia uma boneca no shopping? Quando era você que pedia um doce antes da janta? Primeiro, que criança não tinha querer. Segundo, que chorar por um motivo desses era inadmissível. Então, ou era engole o choro, ou era, eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar. Tudo que a gente vivenciou na nossa infância ficou registrado nos nossos cérebros emocionais. E tudo hoje funciona como gatilho para as nossas reações emocionais tão desproporcionais que às vezes a gente tem com os nossos filhos. É como se a gente tivesse umas manchinhas roxinhas nos nossos corpos. Sabe essas manchas roxas que passam batidas no nosso dia a dia, quando a gente bate a quina a mesa, a coxa na quina da mesa e fica aquele roxinho que dias depois você nem lembrava que bateu, mas quando alguém te esbarra, dói. A gente precisa olhar para esses roxinhos. A gente precisa cuidar deles, a gente precisa se preparar para os toques que virão, né? Porque aí sim a gente consegue prever a nossa reação e a gente consegue agir e não reagir. E agora que você tem as ferramentas para lidar com as birras do seu filho, né? Agora que você aprendeu tudo aqui sobre birra, né? Por que birra acontece, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e agora que você sabe tudo de birra, e principalmente agora que você aprendeu algumas pistas do porquê que isso te incomoda, né? Por que é tão difícil, eu quero te convidar para participar da primeira aula do Mães Necessárias, que vai ser aberta, gente, vai ser gratuita e vai ser pelo Zoom. O Mães Necessárias é o único programa de inteligência emocional que é exclusivo para mães. Mães que, como você, querem preparar o seu filho já desde essas pequenas frustrações agora aqui da primeira infância, para que ele cresça um adolescente e futuramente um adulto, maduros, que saibam lidar com as emoções fortes, que saibam lidar com as frustrações, que tenham inteligência emocional. Porque o que acontece lá na frente depende do que você está plantando agora aqui na infância, nos primeiros anos de vida. E esse é o primeiro passo para você começar a entender de verdade de onde vêm os seus gatilhos. Por que você se descontrola nesses momentos, né, como uma birra, por exemplo, ou outros gatilhos que você já tenha reconhecido aí? E por que você não consegue ajudar o seu filho a se controlar num momento em que ele está tendo uma desregulação emocional que é completamente normal, completamente esperada para a idade? Então, eu quero agradecer a você por ter estado comigo até agora. Espero que essas informações tenham sido tão valiosas para você quanto foram para mim quando eu precisei delas. E espero você lá, juntinho comigo, dia 27 desse mês de outubro, às 20h30. É só você se inscrever nesse link aqui abaixo que você vai receber o link de acesso para a aula. Te espero lá. Um grande beijo.